Luísa aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem muito conteúdo de qualidade aqui. Para você que não me conhece, eu sou psicóloga, enfermeira, professora, mentora e empreendedora. E aqui no meu canal a gente fala um pouquinho de tudo. Hoje eu quero falar com vocês sobre comunicação, estilos de comunicação. Existem 3 principais estilos de comunicação. Isso que a gente usa aí no dia a dia, no nosso diálogo. A comunicação agressiva, comunicação passiva e comunicação assertiva. Esses 3 estilos estão presentes constantemente na nossa comunicação. Seja a comunicação familiar, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, ou a comunicação entre amigos, né, quando você está lá trocando uma ideia, ou seja a comunicação num relacionamento amoroso, quando você está lá com seu parceiro, com sua parceira, ou a comunicação no trabalho, quando você está lá no seu ambiente de trabalho, você usa esse estilo de comunicação. Cada um tem uma forma de se comunicar. E provavelmente a forma de você se comunicar está dentro desse estilo, de algum desses estilos de comunicação. Lembrando que são 3 principais estilos de comunicação: a agressiva, a passiva e a assertiva. E como identificar qual estilo de comunicação você tem? Bom, vamos falar agora. Fica comigo até o final que você vai entender qual é o seu estilo de comunicação e vai conseguir ajustar para alcançar o seu objetivo na conversa. A pessoa que tem um estilo de comunicação agressiva, geralmente ela é muito hostil no seu falar, tem uma postura muito intimidadora e sempre tenta falar mais alto que o outro. Na comunicação agressiva, a principal questão aqui é que ela sempre quer colocar a sua ideia. Não importa o custo disso, ela quer expor a sua ideia. Mesmo que ao falar alto, gritando, apontando, ela acabe ferindo o outro. Geralmente a pessoa agressiva consegue o que quer, porque ela sempre tenta impor com muita hostilidade, com muita agressividade no seu falar as suas ideias. Então o outro, com medo de sair, com medo de ser atacado, ele prefere se calar, abrir mão das suas ideias, e aí vem essa pessoa agressiva e se aproveita disso. Então isso causa muitos conflitos nas relações. Porque veja, se 2 pessoas têm um estilo de comunicação agressivo e essas 2 pessoas estão se comunicando, você realmente acha que a conversa vai chegar ao objetivo final? Você acha que as pessoas aqui estão ali vão entender o que está sendo falado? Não, porque o objetivo vai ser sempre um mostrar a sua ideia para o outro. Então o que vai acontecer? Um vai falar alto, o outro vai falar alto, aí esse daqui está falando mais alto, esse daqui daqui a pouco está falando mais alto ainda. E vai ficar uma confusão danada, ninguém vai entender nada que está se falando ali. E os 2 vão sair feridos, porque quem é agressivo não consegue reconhecer o sentimento do outro que está ali. Não tem a empatia muito desenvolvida. Então ela vai expor, dane-se o outro, vai expor a sua opinião. E aí os 2 saem muito feridos nessa relação. E geralmente pessoas agressivas, pessoas com esse estilo de comunicação agressiva, elas se relacionam com pessoas passivas, com estilo de comunicação passiva. E geralmente acaba sendo um relacionamento tóxico, onde só um ganha e o outro perde. O passivo acaba abrindo mão de quem ele é e perde a sua identidade. E aí o agressivo vai ganhando espaço, né? Vai se crescendo diante disso, porque ele vai ganhando com a voz, vai ganhando com o tom, vai ganhando com o endurecimento do seu corpo, né? Se coloca ali muito hostil. E aí a gente tem conflitos aí grandes, conflitos que, se não houver mudança, porque veja bem, a pessoa agressiva é muito difícil ela se perceber como agressiva. Ela acha que para ela tá tudo bem, ela acha que ela nasceu assim, vai morrer assim, é assim que ela é, e ela não se percebe, não busca mudar. E aí é muito difícil essa comunicação. Se a pessoa não se perceber como agressiva, ela não vai buscar mudança. Como que é a comunicação passiva? Geralmente as pessoas passivas, elas são muito inseguras, falam com uma voz baixa, a voz chega a tremer. Já viu aquela pessoa quando fala com a voz treme? Então, os olhares são geralmente, ela não consegue olhar no olho, tá? Então ela geralmente desvia muito o olhar, olha para baixo, muita falta de autoconfiança ali. E geralmente ela abre mão das suas próprias ideias porque ela não sabe definir suas ideias. Então ela, para não se expor e tal, ela acaba abrindo mão de quem ela é, perdendo a sua própria identidade. Essa pessoa passiva, ela tenta manter relações a todo custo, mesmo que ela tenha que abrir mão dos seus direitos e das suas vontades. O que ninguém, gente, cresce, ninguém consegue amadurecer, frutificar nesse ambiente. Você precisa identificar isso e trabalhar esse estilo de comunicação para você ter uma comunicação assertiva. Porque a tendência, quem tem comunicação passiva, a tendência é cada vez mais diminuir a sua potência.
diminui quem ela é. Então ela chega a um ponto de não se reconhecer mais. E chega a um ponto de não ter mais força de lutar para ser quem ela era. E aí ela vai se esvairando, sabe? Perdendo a sua potência, pode entrar aí numa depressão, né? Começa a se afastar das pessoas, numa solidão. Aí vem a depressão porque a gente tem 3 tipos de depressão. A depressão leve, a depressão média e a depressão grave. E quanto mais depressivo, estado de depressivo, e você não fizer nada, quanto mais você mergulhar nesse estado, você corre risco de suicídio, ok? Geralmente a pessoa com a comunicação passiva, ela deixa as suas próprias questões, as suas opiniões, suas decisões serem decididas pelos outros. Ou seja, ela coloca muita expectativa no outro, nos seus relacionamentos. E acaba se caindo num ciclo de frustração, porque o outro nunca vai, né, chegar na expectativa daquilo que se espera. E aí ela acha que, abrindo mão de quem eu sou, abrindo mão das minhas opiniões, abrindo mão, não vou discutir, não vou entrar nessa, ela acha que fazendo isso ela vai manter suas relações. E o que acontece? Ela entra num relacionamento tóxico. Entendeu? Ela entra numa relação que ela não consegue ser quem ela é, perdendo a sua identidade, virando um fantasma. Gente, é muito terrível. Quem vive dessa forma, quem tem estilos de comunicação passiva e não se percebe, e não faz nada para mudar, vai cair num ciclo de sofrimento constante. É preciso autoconsciência para melhorar esse estilo de comunicação. Lembrando que tanto a comunicação agressiva como a comunicação passiva vai gerar prejuízo para as 2 pessoas ali, tá? Vai gerar prejuízo nas suas relações e consigo mesmo. Então é muito importante se perceber, identificar como você é, se reconhecer, e aí a importância do autoconhecimento, para você fazer uma intervenção eficaz, uma intervenção que vai fazer diferença na sua vida e, consequentemente, na vida das pessoas que estão à sua volta. E qual é a solução para você ter uma relação saudável, uma relação que você consegue se comunicar, consegue expor suas ideias sem ferir o outro que está ali? Uma comunicação assertiva. E como que é essa comunicação assertiva? Você consegue, quando você tem um estilo de comunicação assertivo, você consegue expor sua ideia, a sua opinião, né, o que você pensa, sem ferir o outro. A pessoa com a comunicação assertiva, ela tem uma empatia muito desenvolvida. Então, ela consegue reconhecer os seus próprios sentimentos quando está ali na conversa e reconhecer os sentimentos dos outros. Então, o que acontece? Quando ela está numa conversa com uma pessoa agressiva, ela consegue contornar. Porque olha só, gente, quando a pessoa está se comunicando de forma agressiva ou de forma passiva, ela não está fazendo isso porque ela quer se comunicar dessa maneira. Ela faz de forma natural, porque ela aprendeu, de certa forma, a ser assim. Foi o jeito, né, que o organismo dela se adaptou para ser assim na vida, tá bom? E aí ela não se percebe, ela não faz isso de forma, eu vou me comunicar dessa forma, não. Ela vai se comunicando e nem se percebe que está se comunicando daquela maneira. Se você não tem um olhar intencional diante das suas atitudes, não, eu quero me perceber como que eu estou, né? Porque pessoas que melhoram, pessoas que querem melhorar, sempre estão ali refletindo sobre si mesmas. Mas tem aquelas pessoas que não têm essa consciência e vão continuar da mesma forma. Mas você que está aqui comigo é aquela pessoa que busca melhorar, certo? Então, vamos nos comunicar de forma assertiva. Voltando aqui para a comunicação assertiva, a pessoa que se comunica de forma assertiva, ela consegue reconhecer os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. E aí, quando ela conversa, ela consegue deixar o outro falar. E a pessoa que se comunica de forma assertiva, ela se preocupa com o que fala e como fala, porque não é só o conteúdo da conversa, da fala, mas principalmente o jeito que você fala. E aí, quando você conversa com uma pessoa agressiva e a pessoa agressiva está lá e você percebe ela sendo agressiva, você consegue contornar de forma, né, educadamente, reconhecendo seus sentimentos, porque quando a pessoa agressiva fala com a gente também fica, né, com sentimentos alterados, com as emoções alteradas. E aí você consegue identificar e contornar isso. E se a pessoa não mudar o jeito de falar, você vai se retirar. Porque ninguém merece, né? Falar com uma pessoa de forma agressiva. Lembrando que a pessoa que se comunica de forma agressiva não faz isso querendo. Ela é assim na vida. A pessoa assertiva, ela se comunica, ela expõe sua ideia, mas sem ofender. E ela é honesta com seus próprios sentimentos. Tipo, se ela está numa comunicação que ela não está se sentindo bem ali, ela vai se retirar, porque ela é honesta, ela não vai tentar. Porque assim, se você não está se sentindo bem ali, você continuar naquela conversa, você vai ser passivo. Vai sempre abrir mão das suas opiniões. Então
Então a pessoa assertiva, ela prefere deixar de se comunicar naquele momento, porque naquele momento não é o momento ideal, tem muitas emoções à flor da pele, e ela espera o momento certo para conversar. E a pessoa que tem esse tipo de comunicação, ela consegue conversar olhando nos seus olhos, sem ser ameaçador. Tanto é que as pessoas com comunicação assertiva, você pode ver, elas conseguem criar uma conexão. Já viu aquela pessoa que você conversa e parece que ela te conhece há anos? É isso. A comunicação assertiva faz isso, ela consegue criar, gerar conexões. Parece que a pessoa te conhece ali há anos. Por quê? Porque tem um modo de falar, tem um jeito de se comunicar que chega ao objetivo final. Essa pessoa geralmente fala num volume tranquilo, que todo mundo escuta, não tão alto, não tão baixo. E a sua postura também é tranquila. É uma postura que passa tranquilidade pro outro, sabe? Passa confiança, passa acolhimento. Sempre fala a sua opinião em primeira pessoa. Eu acho isso, eu acho aquilo. E sempre, o mais importante, a pessoa com comunicação assertiva, ela está com os ouvidinhos abertos. Ela quer ouvir o que o outro tem a dizer. Ela dá espaço para o outro falar. Diferente da comunicação agressiva, que não dá nenhum espaço. É a comunicação passiva, que não busca nenhum espaço, né? E a comunicação assertiva não. Ela sabe a hora de falar e sabe a hora de calar também. Claro que você pode mudar e deve mudar o seu estilo de comunicação. Lembrando que o seu estilo de comunicação pode, dependendo da situação, pode ser talvez agressivo, talvez passivo e talvez assertivo. Mas o interessante é você saber quando usar esses 3 estilos de comunicação e não ficar cristalizado, fixado num só estilo. Entendeu? A inteligência emocional, ela vem e te ajuda a entender, reconhecendo os seus sentimentos, os sentimentos dos outros e os sinais, né, que a situação te passa, né? Você tendo sensibilidade do que está acontecendo ali, você vai ajustar a sua comunicação de acordo com o que você quer, de acordo com o que você deseja. E como usar a comunicação assertiva? Não tem como ter uma comunicação assertiva se você não consegue entender os seus sentimentos, compreender o que está acontecendo ali. Porque o primeiro passo é isso, é autoconhecimento, é reconhecer o que está acontecendo com você. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, para você se comunicar de forma assertiva, é autoconsciência, autoconhecimento. Reconheça os seus sentimentos. E o segundo passo é reconhecer os sentimentos dos outros, porque, ora, você só pode reconhecer os sentimentos dos outros se você entender os seus próprios sentimentos. Senão, você só vai reproduzir e não vai entender nada e não tem sentido, tá bom? Terceiro, exponha os seus sentimentos, mas sem ofender. Seja específico. Não precisa chegar com julgamento, porque um dos maiores problemas das pessoas, da comunicação de hoje, é que elas já chegam julgando, pré-julgando o que o outro está pensando. Então é importante você estar nesse lugar de escuta, expondo o seu sentimento, mas também ouvindo, deixando o outro falar. E o quarto ponto é sempre quando uma pessoa vier muito hostil, muito agressiva, ou a comunicação não está rolando, você fala como você gostaria que essa pessoa agisse. Ela não vai adivinhar o que você quer dela se você não comunicar. Você precisa falar como você se sente. Você precisa falar como você gostaria que essa pessoa agisse. Dizer é muito importante. E dizer de forma que o outro entenda o que você está dizendo, sem julgar, reconhecendo seus próprios sentimentos e reconhecendo os sentimentos dos outros. Conseguiu descobrir qual é o seu estilo de comunicação? Me fala aqui nos comentários e já compartilha com a família, já compartilha com os amigos, o pessoal, né, tá ligado qual estilo de comunicação cada um tem. Te vejo em breve. Tchau!